Olá, uma boa tarde, noite. Eu continuo me chamando Armando. Muito bom estar com vocês aqui, iniciar esse momento muito especial na vida desta igreja, que é um milagre de Deus, é um fenômeno da graça, do amor de Deus ao longo de todos esses anos. Eu tenho uma história de 40 anos, cheguei aqui em 1983 e logo em seguida eu vi esse homem, um ex-boêmio cancioneiro, que entregou a vida a Jesus através do testemunho da filha, e eu tive a oportunidade de caminhar com ele. O Amarílio nos abençoou muito, porque dedicou o seu talento de composição para compor mais de 300 músicas, muitas das quais nós cantamos enquanto igreja. Essas músicas foram cantadas aqui, foram autorais. E esse homem, desde a sua época áurea, que ele chegou na igreja, ele continua servindo ao Senhor até hoje, tem a sua vida, seu ministério, envolvido em várias áreas dessa comunidade. Aos 82 anos de idade, ele continua servindo ao Senhor com muita energia. Aí fica aí, porque esse negócio aqui foi meio improvisado, mas eu queria chamar você aqui, vem cá um pouquinho, porque eu quero falar para o pessoal, e nós vamos olhar para aquela painel ali e lembrar algumas coisinhas bem rapidinho. Esse ano, o ano passado foi o ano do relacionamento, porque nós saímos de uma pandemia, uma igreja acuada, uma igreja amedrontada, uma igreja que sofreu o que o mundo sofreu, e que hoje nós estamos vendo não só o Reino Unido como os Estados Unidos chegando à conclusão que foi uma grande loucura tudo que aconteceu, e muita gente vai pagar muito caro pelas vidas, por todos os sentidos, em tudo que tem acontecido, e a verdade está começando a surgir mundo afora. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos, mas aquela igreja amedrontada ressurgiu das cinzas, voltou a se reunir com muita coragem, muito destemor, e assim o ano passado foi o ano dos relacionamentos. A gente tirou a máscara, olhou no olho, pôde ver os rostinhos de novo, e continuamos então essa caminhada de relacionamento. Uma igreja que se reúne aqui no final de semana, em alguns dias da semana, como grande ajuntamento, mas na verdade é uma igreja que se reúne de casa em casa, nos grupos de relacionamento, dos quais você deve fazer parte para viver igreja na sua inteireza, na sua integridade. E na virada do ano, dado o fenômeno que foi o fato de que Deus foi trazendo novas pessoas para esta igreja, e vendo uma nova geração surgindo, de adolescentes, jovens, adultos, nós entendemos que era tempo de estabelecermos aqui um marco, um memorial, baseado em Josué no capítulo 4, quando o povo de Israel atravessa o Jordão, e Deus diz: pega aquelas pedras, 12 pedras, pode erigir aqui um monumento, e esse monumento será com memorial. Quando alguém perguntar o que é isso, vocês vão poder dizer: o Deus que nos tirou do Egito, nos conduziu no deserto, nos trouxe até aqui. Então o memorial não é só olhar para trás, mas olhar para trás na perspectiva de celebrar o que Deus tem feito agora, aqui, e o que Ele ainda fará no nosso meio. Então nós quisemos dar a essa igreja nova, muitos de vocês estão vindo aqui pela primeira vez, muitos têm vindo mais recentemente, que vocês conheçam um pouco da nossa história, que não é a minha história, nem a história do Amarílio, é a história do Espírito Santo de Deus, que continua como se nós fôssemos o capítulo 29, 30, 31 do livro de Atos, né? Porque o Espírito de Deus continua levando a sua igreja adiante, uma igreja que não para, que ninguém para, uma igreja que continua de pé, que o Coliseu não parou, que os impérios não pararam, que os governos corruptos não pararam, que nenhuma lei humana vai parar. Essa igreja vai seguir adiante porque ela é de Jesus acima de tudo. Então, glória a Deus por isso.
E esse memorial é uma palhinha, né? Nós começamos em 1959, essa igreja começou em 59, os missionários americanos vieram, e ali, lá no centro, na Senador Pompeu, aliás, é uma avenida ou uma rua, Senador Pompeu? É uma rua. Uma rua, parece que é a mais longa que tem, né? Porque eu já fiz... É uma rua bastante extensa. Eu já fiz um rally, estava passando lá para o lado de Maracanaú, disse que aqui é Senador Pompeu. Eu disse, vixe, é longa essa rua, muito grande, né? Alguns sabem a história aí. Então, começou lá no centro, na Senador Pompeu, num lugarzinho bem pequeno. Alguns irmãos daqui estavam lá naquela época, ou frequentaram a igreja lá no centro. Eu sei que o irmão Genésio, né? Eu não sei se ele está aí hoje à noite, mas é um dos pioneiros. A gente vai ouvir muito da história do Genésio aqui, que estava lá quando a igreja era no centro. Depois, em 1983, a igreja se muda para Gonçalves Ledo, 1414, pertinho do Colégio Capital ali, naquele eixo da Heráclito Graça, né? O Duque de Caxias, antiga Coca-Cola, né? Ali tinha uma fábrica ali de refrigerantes. Então a igreja se instala ali, ela constrói um auditório que tradicionalmente os crentes na época chamavam de templo, né? Era o santuário, o templo, tinha toda aquela arquitetura. E foi mais ou menos nessa época, aliás, foi nessa época, em 1983, que nós chegamos em Fortaleza. Paulista, estudei fora e de lá vim para Fortaleza para pastorear essa igreja. Igreja que tem alguns jovens daquela época e alguns membros daquela época que ainda estão conosco. Hoje de manhã nós estávamos aqui, aliás ontem, entrevistando a Diana, que é a diretora da nossa fundação, estava lá antes de mim. Ricardo Marques estava lá antes de mim. Então tem muitos outros aí que estavam ali naquela época. E nós entendíamos que a igreja, para sair de onde ela estava e realmente expandir e causar um impacto na cidade, ela precisava se desvencilhar de alguns ícones. E é quase como disse aqui o professor Hamilton, o pastor Hamilton, sobre Calvino, dizendo que o coração é uma fábrica de ídolos. E às vezes o nosso cristianismo fabrica ídolos também. A gente chama um auditório de templo, quando o Novo Testamento nunca nos autorizou a isso. Templo somos nós. A igreja se reúne em qualquer lugar, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, o Espírito de Deus, a presença de Jesus é garantida. Mas para que a igreja pudesse sair daquele modelo, e não seguir um modelo romano de uma catedral, onde você passa, faz o sinal da cruz, entendendo que aquele prédio tem algo especial, era preciso deixar aquilo. Depois de um ano, nós saímos, mais ou menos um ano e pouco, nós saímos da Gonçalves Ledo, e você chegou mais ou menos nessa época, não foi? Foi na época ali do Metropolitan, 1985, Pronto. Então 84, 85, nós saímos daquele templo, que fizemos uma série de modificações, e fomos para o auditório do Metropolitan Hotel, que ficava ali, né? Lembrado, Amarildo? Estou lembrado, estou muito lembrado, porque um dia eu fui lá para brigar com o pastor que ia pregar, e aí o pastor viajou para São Paulo, eu não briguei. Então a Marília era um desses questionadores, e nós usamos o auditório de um hotel como uma forma de atrair pessoas, para que eu chamava de uma palestra. Diga que vai ser uma palestra. E assim era, e muitas pessoas conheceram Jesus ali no Metropolitan Hotel. Era um local alugado, que alguns empresários da igreja nos ajudaram, e a igreja também, e alugamos, compramos cadeiras, montávamos, desmontávamos, e assim foi. Depois ali, em 1984, nós subimos ali e vamos agora, 1988, para Oswaldo Cruz, 3401, lá no Dionísio Torres. E ali foi uma propriedade, você já estava lá com a gente na época, lembra? Era um prostíbulo que tinha sido fechado por tráfico de cocaína, bem em frente à casa onde morou o Ciro Gomes. E ali eu olhei para aquele lugar e disse, é aqui que nós vamos fazer uma igreja, porque o aluguel era bem baratinho, né? Foi. E aí nós fizemos lá um mutirão, lembra? Pichincha de Jesus ali. Aí fizemos um mutirão de limpeza,
encontramos todo tipo de... A raça toda, todo mundo lá desmontando, quebrando aquelas coisas. Né? Exatamente. Negócio horroroso. Nós levamos a Cristo um senhor que construía aquelas palhoças de carnaúba. E ele fez, inclusive, algumas lá no hotel, lá no Praia das Fontes. E aquele homem foi conduzido a Cristo e eu o desafiei a construir uma palhoça, não pequenininha, mas uma bem grande, que coubesse pelo menos umas 500 pessoas. 500 pessoas. E aí nós fizemos uma palhoça, o desafio era fazer uma palhoça, acho que com 20 metros de diâmetro, redonda. Aí ele disse, dá para fazer? Eu perguntei, dá para fazer? Ele disse, dá. Aí eu pedi ajuda para o Amarílio, para ele como engenheiro, naquela época era engenheiro da Construtora Estrela. Se caísse, o problema era do engenheiro, né? Eu achei incrível, porque depois dele construir aquela palhoça, tinha uma carnaúba bem no meio. E eu disse, essa carnaúba aí é para sustentar a estrutura? Ele disse, não, vai ser tirada. Então era um vão muito grande, no final ele tirou aquela carnaúba, e eu confiei em você, viu, Amarílio? Não. Aquilo ali, pastor, é a linha de pressões, que quando a gente tira a carnaúba, a linha de pressão assume a estabilidade do negócio, né? Não é fácil, não. Quem sabe, sabe. Usando o dom e o talento para a glória de Deus. E aí de lá, nós iniciamos o Colégio Querigma e compramos também uma propriedade lá no Parque Manibura, que depois o governo desapropriou, e ali serviu para acampamento, serviu para fogueira, serviu para a gente fazer louvorzão, né? E nós cantarmos o Peregrino nesse Mundo muito. Já, naquela época. Exatamente. E aí, depois, o Querigma, a fundação foi iniciada ali, na Palhoça 3401, e aí, como já não cabia mais, fomos para o Colégio 7 de Setembro. O Dr. Ednilson Soares, que é um dos dono do 7 de Setembro, ele vendeu todo o complexo agora, hoje ele é dono do Beach Park, né? É bom ter um amigo que é dono do Beach Park. Vou trazer ele aqui um dia para homenageá-lo, mas ele estava construindo o Colégio 7 de Setembro da Aldeota, quando eu pedi a ele que o dia que ficasse pronto, ele ia construir um auditório ar-condicionado, mas era para a igreja presbiteriana. Eu disse, não, os batistas não precisam desse luxo aí, pode me dar o ginásio mesmo. E a igreja foi para o centro daquela quadra, era muito quente, montando e desmontando todo domingo. E ali nós tínhamos, naquelas classes, oportunidade de termos salas para escola, para ensino. A Marília também fez parte daquela... Foi uma bênção. Naquele momento foi importante, porque a igreja cresceu, né? Já não cabia mais lá na Palhoça. E precisava se consolidar de qualquer forma. Então era um monte e desmonta, bem peregrino mesmo, bem cabana, bem tenda. Enquanto estávamos lá, tínhamos um projeto de talvez comprarmos uma propriedade ali no Meireles. E Deus então colocou no meu coração que a gente deveria sair de lá e vir para um lugar muito complicado, muito difícil, muito pobre, o IDH lá embaixo, porque a igreja de Jesus tinha poder e capacidade em Cristo para transformar o entorno. E aí, em 1998, mais ou menos, nós compramos essa propriedade e em 1900... Teve a passagem no Manibura, né? Antes. Exato, passamos pelo Manibura, está lá. Foi. Que aí foi vendido e aí nós viemos para cá, compramos essa propriedade bem baratinho, porque ninguém queria isso aqui. Isso aqui era lugar de carga roubada da BR-116, tinha marginalidade aqui dentro, fora, em todo canto. E eu me lembro inclusive de um amado irmão, que é nosso funcionário Isaías, que me recebeu aqui a bala, né? E o que você está fazendo aí? Porque eu estava olhando a propriedade, né? Eu disse para ele, não, eu vim aqui para ver a propriedade de Jesus, você tem que atirar nele, não em mim, né? Se você tiver que atirar, atire em Jesus, porque eu sou o dono disso aqui, só vim aqui só para ver. Hoje ele é nosso funcionário, entregou a vida a Jesus, como muitos outros desse bairro e desse entorno aqui, que foram transformados pelo poder da igreja, que veio para cá não para fazer um lugar para o seu próprio conforto. A igreja veio para atuar na comunidade, transformar essa comunidade, e Deus tem nos abençoado ao longo do tempo, até que nós íamos construir um super auditório ali no estacionamento, e Deus também mudou a história toda,
e nos fez construir essa tenda, que era um sonho que eu tinha tido. Depois o Amarílio também como engenheiro nos ajudou, e essa tenda, que custaria muito caro se importássemos dos Estados Unidos, ela foi inaugurada em 2003, uma empresa alemã decidiu fazer isso aqui para nós a preço de custo, como um caso, porque eles nunca tinham feito algo desse tamanho, foram desafiados e assim foi feito. E Amarílio foi fundamental, porque eles exigiram que toda essa estrutura fosse feita aqui no Ceará, e o Amarílio então capitaneou esse grupo todo que trabalhou em função dessa tenda. Não foi assim, Amarílio? Foi assim, mas eu acho que a tenda é maravilhosa, mas tem uma coisa que eu estava falando hoje de manhã, que sempre foi o nosso sonho, que a Igreja Batista fosse um local extremamente acolhedor. Eu me lembro que quando a gente estava em outros endereços, quando você ia para a igreja, a dificuldade de estacionava na frente das garagens dos vizinhos, coitados dos vizinhos, não tinham paz, porque a igreja, né, faz barulho, e a gente tinha um sonho de ter um lugar onde todo mundo estacionasse dentro do terreno, né, e a gente tivesse realmente assim, tipo umas portas abertas para a comunidade. Então isso aqui é um sonho, gente, e quando eu olho para vocês aí, tudo bem, aqui o memorial, é a nossa história, mas eu acho que quem vai construir o futuro, né, Jesus Cristo, através de vocês, né? Então vocês vão levar essa história adiante, né? Somente os mais jovens aí, vamos levar o nome de Jesus para as alturas, que aqui seja o local para a gente deslanchar. Amém. Amém? Valeu, Maria. Deus te abençoe. Valeu, queridos. Vamos abrir juntos. Eu quero ler com vocês um texto rapidinho, e eu acho que eu me acostumei, porque eu tive meia hora hoje pela manhã para pregar uma mensagem que eu levaria uns 6 meses. Deu certo. Depois teve um compartilha, foi muito bom, e eu quero fazer isso hoje à noite também, talvez não tão rápido, mas vou fazer. Então abram comigo em João no capítulo 8, convido você a ficar em pé. João capítulo 8, eu quero ler dos versículos 31 ao 36. Eu nem avisei que eu ia ler, então se não aparecer aí, vocês simplesmente acompanham a leitura. Então Jesus, capítulo 8 de João, verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, olha aí, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Verso seguinte: então conhecerão a verdade, e a verdade o que, gente? Os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Ora, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer vocês serão libertos? Eles se achavam privilegiados, né, por serem judeus. Jesus então disse: eu lhes digo a verdade. Aliás, cadê? Todo que peca é escravo do pecado. Então não é porque você nasceu de Abraão, é judeu, tem privilégio, nasceu na família cristã. Todo o que, segura lá, gente, todo o que peca é escravo do pecado. O erro nos escraviza, nos afasta de Deus, nos faz escravos. Aí ele vai completando: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra poderosa, por essa noite, pelo memorial da tua pessoa e dos teus atos no meio de nós. Que
os corações e as mentes estejam abertas para aquilo que o Senhor vai falar, pela palavra, através desse que vos fala com limitações humanas, mas que o Senhor use para a honra e glória do teu nome. Obrigado, oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Pronto, nós queremos começar aqui o nosso momento memorial, sedimentando a nossa fé. O que é que nós cremos de verdade? E nós falamos em tomar posse da vitória. Como é que você aprende a tomar posse de uma vitória que já nos foi dada, legada, conquistada por Jesus? Primeiro nós temos que aprender que nenhuma vitória vem por acaso. Grandes pilotos, corredores, nadadores, músicos, empresários de sucesso, escritores, ninguém alcança o sucesso por acaso. Tudo tem a ver com disciplina, com aprendizagem, com conhecimento. Porque boa vontade pode ser um bom começo para qualquer coisa, mas ninguém pilota um avião só porque tem boa vontade. Ninguém herda uma mansão só porque tem boa vontade. É preciso vínculo com aquele que é o dono. É preciso fazer por onde. Toda conquista, então, ela requer disciplina, esforço e conhecimento. E, infelizmente, o povo de Deus, o povo evangélico, às vezes é levado por uma cultura do milagreiro, por uma cultura do positivismo, por uma cultura do decreta, profetiza e vai acontecer. Isso é um engano muito grande, porque tira o seu coração e a sua mente do fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus e principalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E cristianismo é para ser vivido através da disciplina, da obediência, não necessariamente de uma fé que crê em qualquer coisa. Assim é na vida cristã. Todos querem viver uma vida vitoriosa, mas desejar isso não é tudo. É preciso conhecer a verdade, a provisão que nós temos em Cristo, para assim tomarmos posse da vitória. Então, esses próximos domingos serão libertadores da nossa vida, para que a gente aprenda a derrotar o mundo, o pecado e o diabo. Qual é o perigo da confusão? Qual é a confusão que nós podemos criar em nossa mente? De novo, é um cristianismo espiritual mais raso, confuso, triunfalista, místico, egoísta, onde o crente apenas se aproxima de Deus para resolver os seus próprios problemas, entendendo que ser vitorioso é ser livrado de toda e qualquer tribulação. A gente não aprende, como o Amarílio bem disse aqui, como o apóstolo Paulo preso pode falar em alegria, porque o triunfo é estar sob sofrimento, mas ainda ter o coração alegre e a esperança na vitória final. É para poucos. Quando uma comunidade não vive a verdade, ela acaba sendo derrotada pelo mundo, pelo pecado e pelo inimigo, trazendo confusão interna e mau testemunho para com os de fora, como aconteceu com muitas comunidades e com muitos líderes nesse último ano de política, em que nós confundimos o reino de Deus com o reino de Brasília, e nos esquecemos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que continua não querendo governar o Brasil, mas transformar vidas, uma a uma. Então não há vitória sem conhecimento. Ignorar a verdade é correr o risco de ser enganado e correr atrás de um ensino pobre. Mas quando você conhece a verdade, aí você tem libertação, restauração, vitória, poder e progresso segundo a ótica divina. Então imagine só.
Há um texto bíblico que nós acabamos de ler que se tornou, num certo sentido, posse do nosso ex-presidente. Uns crentes vibraram com aquilo e quem não acreditava ou não seguia aquele partido achava horrível e pronto. Então nós ficamos gravitando entre, que legal, conhecereis a verdade e vamos dominar o Brasil. E o outro dizendo, não, que horrível. Nós queremos é outro tipo de domínio aqui no Brasil. E está posto. Mas esse texto não é nem de pastor, nem de pregador, nem de apóstolo, nem de presidente. Esse texto foi Jesus que disse. É palavra de Jesus. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho. Eu sou a verdade, não uma verdade qualquer. Ele é a verdade. Adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Jesus diz para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, vocês adoram quem vocês não conhecem. Há pessoas que são místicas e religiosas e elas adoram deuses que elas não têm nem noção, nem do que fizeram, nem do que escreveram. Muitas seitas têm indivíduos que iniciaram essas seitas, mas foram indivíduos promíscuos. Indivíduos que abusaram de crianças. Indivíduos que proclamam poligamia, que vivem uma vida suja, que escreveram coisas mentirosas, que acrescentaram interpretação à própria escritura. Mas as pessoas não leem, não conhecem a verdade, por isso são enganadas. Viver cristianismo, portanto, implica em conhecer a verdade, porque é a verdade que produz libertação. Agora é interessante que a verdade, ela é revelada por Deus através da palavra. Como pecadores, nós tendemos a colocar como autoridade a minha opinião, ou a opinião do pastor A, do pastor B, do pastor C. Não aquilo que está nas Escrituras. A vitória ou fracasso de qualquer empreendimento humano, inclusive a nossa relação com Deus, depende do quanto nós entendemos e praticamos a verdade. E essa verdade está na pessoa, obra e palavra de Jesus. Depois que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele peca, desobedece, a morte entra no mundo, e há uma alienação, uma quebra de relacionamento, Deus se revela à raça humana de duas formas. Primeiro, a revelação geral. Deus se manifesta através da natureza. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, como um quadro pintado por alguém muito famoso, que você olha e diz, esse é o autor. Como uma escultura de Oscar Niemeyer. Você sabe que aquela escultura é do Niemeyer, porque é a característica dele. Você olha para a escultura e vê o autor por trás. Mas o homem olha para a natureza e ele não consegue ver o Criador, porque ele está cego espiritualmente. Ele não é capaz de entender e discernir. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o homem adorou a criatura mais do que o Criador. E na religião nós transformamos o Deus Criador infinito em algo pequeno, até em pequenas estátuas, que a gente carrega, que a gente se ajoelha diante. E aí tornamos Deus um Deus localizado, um Deus pequeno, como se Ele fosse o Cristo do Cristo Redentor. Está lá parado, precisa ser limpado de vez em quando. Não se mexe, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem boca mas não fala. Então a revelação geral não é capaz de revelar o caminho de volta para Deus. Então o que Deus fez? Ele nos deu uma revelação específica. O que é que Ele fez? O Verbo se fez carne. Deus encarnou na história através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus se revela através de uma pessoa.
para que religião seja um relacionamento com uma pessoa, não necessariamente com um livro. O livro aponta para a pessoa, mas a salvação, a santificação, a vitória na vida cristã é um relacionamento com uma pessoa. E Jesus não é um autor de livros, porque acima de tudo, o que Jesus ensina, Ele é. Ele exemplifica com a sua vida, Ele modela. E quando Deus se revela, você tem duas formas de responder. Mesmo como crente em Cristo Jesus, por que razão a vida cristã é tão rasa? Por que razão, no primeiro problema, na primeira doença, na primeira dificuldade, a sua tendência é negar Deus, esquecer Deus? Ficar com raiva dele, porque você não merece estar doente, você não merece estar quebrado, você não merece perder, e você não sabe lidar com o mundo normal, porque a sua visão de Deus é errada. E quanto à revelação, como é que você responde? Primeiro, negativamente. Da primeira forma você diz, Deus está dizendo isso, mas eu não quero. Deus diz, é assim. Você diz, não, eu não quero isso. A segunda coisa, é quando você tem uma resistência. Eu quero, mas em parte. Eu escolho o que Jesus quer de mim, que eu acho que é bom. Mas aquilo que eu acho que não é tão bom, eu deixo de lado. Ou então você perverte o mandamento, a revelação divina, quando você diz assim, eu quero, mas vai ser do meu jeito. E muitos dizem, esse ensino aí é cultural, isso aqui foi naquela época, isso aqui foi não sei o quê, isso aqui, você deixa Jesus no século, nos milhares de séculos lá atrás, né? Para que você diga, não, hoje é diferente, hoje nós estamos vivendo outros tempos. Como se Jesus não fosse o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você pode responder positivamente. Como é que se responde positivamente? É dizendo, eu quero a sua vontade para a minha vida, Deus. É o exemplo do que Jesus fez quando ele estava aí para ir à cruz do Calvário, para pagar o preço do seu pecado. Ele não devia nada. Ele ia ser sacrificado por mim de forma inocente, por você, inocentemente, porque ele não devia nada. Mas naquele momento ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice da tua ira sem que eu beba. Mas ao final ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Como crente em Cristo Jesus, para ter vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo, você precisa aprender a dizer todos os dias, não é a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. A primeira chave da vitória é conhecer, obedecer e tomar posse da revelação de Deus. E a revelação de Deus é Cristo Jesus, a essência da revelação divina. Quando eu ensinei isso pela primeira vez aqui na IBC, eu me lembro, o Amarílio, acho que até fez uma musiquinha, falando do crente pop. O crente pop é o que acredita na pessoa, P, obra, O e P de palavra. Na pessoa, obra e palavra de Jesus. Não é saber que Ele existe, mas acreditar na sua pessoa. Ele é Deus que se fez gente. Acreditar na sua obra, tudo que Ele fez por mim. E acreditar na sua palavra, tudo aquilo que Ele deixou para que eu cumprisse. Então, o crente pop é o que crê na palavra, obra, na pessoa, obra e palavra de Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Entenda, você tem que levar Jesus com você, para a sua vida, em tudo. Não pode deixá-lo lacrado num culto de domingo, na pregação de um pastor. Você precisa ter sede de ter intimidade com esse Jesus, como alguém apaixonado por outro alguém, não pode pensar noutra coisa.
E eu me lembro meus dias de apaixonite aguda pela minha mulher. Cara, não sai da cabeça. E a coisa que você quer mais é estar perto. É ser íntimo. E eu, como crente novinho, querendo tratá-la como eu tratava as outras, eu queria avançar o sinal. Mas não deu certo. Tive que esperar. Mas o desejo de estar com, é isso que deve ser o desejo do nosso coração. Jesus mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso Paulo dizia, Cristo vive em mim. Entenda, igreja. Por isso Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo dizia em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. E João 8:36, preste atenção, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Não é o pastor, não é a oração do irmão, não é a oração do ungido, não é a oração do apóstolo, ninguém, é Cristo. Para nos conduzir no caminho da vitória, Ele envia seu Santo Espírito, e nele obtemos sabedoria e poder para esse caminho da vitória. Como diz lá em Atos 1:8, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vai abrir os olhos para que você possa entender quem é Jesus, e aí sim, serão testemunhas de Cristo. Gente, nós somos uma igreja focada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos focados em Jesus, Ele é o centro. Não há vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, se Jesus não for o centro da sua vida. O perigo é você colocar um outro centro. A derrota vem aí. O mais perigoso desvio não é dos ateístas ou daqueles que se opõem ao Evangelho, mas dos crentes, que na tentativa de resolver os seus problemas, colocam no centro tudo menos a pessoa de Jesus. É o marido, é a mulher, é o filho, é a mãe, é o outro, é a outra, é o dinheiro, é o trabalho. Quando você olha para esse círculo e coloca Jesus no centro, todas as outras coisas são periféricas. A igreja não é o centro da vida cristã, porque Jesus é o cabeça da igreja. Os mandamentos e essas regras não são o centro da igreja, porque Jesus está acima de todos eles. O que Ele ensina, Ele é. A experiência cristã também não é o centro. Quantos de nós vivemos uma vida cristã dizendo assim, eu vou onde eu me sinto bem? Que horrível! Parece um indivíduo que continua obeso, comendo açúcar, porque ele diz, o açúcar é bom, mas vai lhe matar. Não, mas é bom, eu me sinto bem. Ora, você se sente bem, não quer dizer que faz bem. Então nós vivemos um cristianismo onde as pessoas vão à igreja, onde elas se sentem bem. Tem palavras lá que agradam meu estilo de vida, aquele pastor me entende, ele fala o que eu gosto de ouvir, e você nunca vai a um culto onde você é confrontado a mudar de vida, porque você não se sente bem. Não gostei não. Então não é o seu sentimento que está no centro da sua vida, entende? Você se apaixona por alguém, acha que é o cara, seu sentimento é jogado nas mãos dele, e daqui a pouco o cara lhe dá uma rasteira. Errou. Então não é o sentimento, nós temos sentimento e podemos ter sentimento. Por isso que os adoradores adoram em espírito e em verdade. O centro deve ser Cristo, a vontade de Jesus Cristo. E se você se priva daquilo que é bom, que é gostoso, aliás, tudo que o diabo oferece é bom, não é não? Pensa, ele não vai dar coisa amarga para você, pode ter certeza. O malandro não leva uma criança dando a ela fel, dá doce, e traz para perto.
Por isso você deve colocar a sua vida, ou na sua vida, a vontade de Jesus. E mesmo quando doer, mesmo quando não for de acordo com a tua vontade, mesmo quando parecer esquisito construir uma arca no seco, construa, porque a palavra de Jesus e a pessoa de Jesus é que devem nortear a nossa vida. Eu abro mão dos prazeres para colocar Jesus como centro da minha vida. O ministério não é o centro. A experiência religiosa não é o centro. O culto, o templo, não são o centro da vida cristã. A própria Bíblia não é o centro da vida cristã. Jesus é o centro da palavra. Essa palavra aponta para Jesus, entendem? Essa palavra é a seta, é o mapa que te leva para a pessoa de Jesus, mas ela não é o centro. No entanto, todos esses elementos são importantes na vida cristã, porque eles circundam e ornamentam a pessoa de Jesus. As Escrituras testificam de Jesus. Então, mais do que um compêndio de regras, o cristianismo é uma relação com o dono de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. A segunda chave da vitória é reconhecer e obedecer à vontade de Jesus integralmente, crendo na supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ele é supremo. Nós temos problema com o supremo, mas tem alguém que é acima do supremo. E ele merece a primazia. Quais são as características do cristianismo? Para você entender e aí ter a chance de ser vitorioso. Primeiro, o cristianismo é pessoal. Jesus disse: eu já não vos chamo servos. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu estou chamando vocês de amigos, irmãos. O cristianismo é revelatório. Ele revela quem ele é. Mostra quem Jesus é, quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou eterno. Ele é histórico, o verbo se fez gente na história. Você pode ir a Jerusalém, você pode ver as marcas de Jesus, por onde ele passou, por onde ele andou, as cidades, os lugares. É histórico. O cristianismo é sobrenatural. O homem natural não entende, até que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. É sobrenatural. O cristianismo é redentor. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O cristianismo é amoroso. Ele nos ama, Deus nos ama incondicionalmente. Eu não preciso fazer por onde. Eu não tenho como agradar a Deus para ser salvo. Ele nos ama incondicionalmente. O cristianismo é pactual. Ele fez um pacto conosco. O cristianismo é contemporâneo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Põe isso na sua cabeça. Até hoje atacam Jesus, porque ele é contemporâneo. Até hoje atacam o cristianismo, porque o cristianismo incomoda as trevas. O mundo jaz no maligno. Eles vão lutar para calar a nossa boca. Porque tudo que nós vivemos e proclamamos é anti o mundo estabelecido, anti o diabo, anti o pecado. Por isso nós precisamos nos firmar na palavra. O cristianismo é exigente. Não se amoldem a este mundo, transformem-se pela renovação da mente, da cabeça. O cristianismo é dinâmico, é evangelho, poder de Deus. Então, eu estou introduzindo o que nós vamos viver nos próximos 4 domingos. Entre outros momentos, o povo sempre teve um momento em que o ato redentor de Deus serviu como fonte de poder para a vitória. Isso aconteceu no Velho Testamento.
Em Êxodo 12, 14, esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e por estatuto perpétuo. No dia em que eles celebraram a ceia, o primogênito foi poupado, porque o anjo passou, feriu os egípcios, e livrou o povo. Páscoa, ceia em memória. Nós não podemos viver como se Cristo não tivesse nem vivido, nem morrido, nem ressuscitado, nem assentado à direita do Pai, como Ele está, e nem enviado o seu Santo Espírito. Por isso o cristianismo é um relacionamento com Jesus, a gente entendendo as suas obras, e o que essas obras significam para nós agora, no dia a dia, é uma provisão completa. Nós já temos a salvação, agora precisamos buscar a santificação, o crescimento, a vitória no poder. Estava usando uma ilustração de manhã que eu vi há muito tempo atrás, não sei nem a origem, daquela mulher que vivia lá numa favela, lá num cantinho, passando necessidade, e o seu filho foi estudar fora, trabalhar, estudar, foi embora para os Estados Unidos. Lá ele se tornou uma pessoa bem-sucedida, e naquela época ele mandava umas cartinhas para a mãe. Uma senhora simples, morando num barraco, passando necessidades, às vezes adoecendo. E aí ele mandava essas cartinhas todo mês. E um dia ele veio visitar a mãe. Aí quando chegou lá, bateu na porta, entrou no barraco, pense, a mulher estava magérrima, carente, necessitada, mas a parede da casa dela estava cheia de uns papeizinhos verdes, notas de $100. Ela era rica e não sabia, estava passando necessidade com as notas de $100 penduradas, pregadas na parede, que ela achava que era um enfeite que o filho mandou, então ela foi pregando na parede. Pense, por que ela fez isso? Ignorou o tesouro que tinha. Os crentes em Cristo Jesus, quando tentam viver a vida cristã, sem examinar as Escrituras, sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer a pessoa de Jesus, vivem exatamente assim. Adoecem, passam necessidade, passam fome, tribulações horríveis, porque não conhecem o poder que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos aqui. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, atentem aqui, morte de cruz. Ele se ofereceu em meu lugar, em seu lugar. Deus Pai, o justo juiz, puniu em Jesus aquilo que deveria ser punido em mim, em você. Jesus, quando vem a esse mundo sem pecado, ele se oferece na cruz do Calvário. E o Pai diz o seguinte: a libertação está se você acreditar em mim, acreditar no meu Filho, aceitar o sacrifício na cruz do Calvário. Tem muita gente que diz assim, crente é meio abestado, né? Porque ele fica alegando, dizendo que está salvo. Como é que ele sabe que está salvo? A pessoa que faz esse tipo de crítica é porque ele quer pagar a salvação. É porque ele é o orgulhoso, ele acha que com as suas boas obras ele vai ganhar um espaço no céu. Ele peca 20 e faz boas obras com 25, estou com 5 de saldo, vou entrar no céu. Ou seja, ele acha que a entrada no céu depende daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Só que ele não entende a Escritura. A Escritura diz que um pecado, apenas um, nos faz infratores sujeitos à condenação eterna. Você não precisa furar 20 sinais vermelhos, basta um para você se tornar um infrator de trânsito. Quem ensinou isso foi a religião. Para fazer com que você confesse, com que você pratique, com que você faça boa obra, e você fica alegando que faz boa obra para ganhar o seu espaço no céu. Todos nós pecamos
e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos morte, por isso a morte entrou no mundo, por isso todos morrem. E Deus não é aquele paizinho, ou aquele paizão, Papai Noel, que passa a mão na cabeça do pecado de todo mundo. Ele é santo, Ele é justo. E aí esse justo juiz olha para mim, olha para você e olha para o mundo todo e diz: estão condenados, vão morrer, eterno inferno. Aí a provisão de Deus é enviar Jesus, o seu filho, que nunca pecou, portanto ele não merecia morrer, e ele se oferece para pagar o preço do meu e do seu pecado. Quando ele foi à cruz do Calvário, o Pai justo juiz fez descarregar sobre ele a condenação que era minha, que era sua. Aí ele diz assim: se você acreditar no sacrifício do meu filho, na fiança do meu filho, que custou sua vida e seu sangue, eu abro as portas da prisão e pode sair, você está livre. Aí você olha, não pode ser verdade. Esse negócio está muito fácil. Está fácil não. Esse negócio tem que ter um preço. Sim, tem um preço, mas alguém já pagou. Você não precisa mais pagar, basta crer. E toda boa obra será feita por amor, não por obrigação e nem por barganha. Porque isso exalta o ser humano, que bate no peito, como eu já vi grandes empresários aqui. Quando eu botei o dedo na cara para dizer: você está errado, ele disse: eu não estou errado, porque eu tenho uma creche com 1000 crianças. Então ele sustenta 1000 crianças para continuar fazendo e cometendo erro, inclusive traindo a esposa e fazendo coisa que não deve. Quando eu botei o dedo no nariz, ele disse para a mulher: está vendo que esse pastor aí não vai dar certo? Porque é assim, você não aceita, mas é graça. Ou você se rende, ou não tem negócio. E é de graça. Acredita. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, amados, salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém? Agora presta atenção. Você aplaudiu, crê em Jesus, tem a salvação eterna, você está caminhando para o fim da sua vida como eu, e você está dizendo: eu criei no que Ele fez na cruz, e por isso eu tenho a minha vida eterna garantida, que vem a morte, não tenho medo da morte, o resultado vai ser ressurreição final. O que nós estamos mostrando para vocês é que, da mesma forma, a vitória sobre o mundo, o pecado e o diabo no seu dia a dia depende de crer naquilo que Cristo fez na cruz por você também. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não apenas te livrou da condenação eterna, porque Ele pagou o preço do seu pecado, mas Ele morreu para tirar o domínio do pecado sobre a sua vida. Sabe aquele vício? Sabe aquela pornografia? Sabe aquela mentira? Sabe aquele engano? Sabe aquela preguiça? Sabe aquela doença? Sabe aquela coisa sensual? Sabe aquela coisa prostituída? Você entregou sua vida a Jesus, meu irmão. Por que é que você continua escravo disso? Isso não vai te levar para o inferno, mas vai te fazer uma pessoa miserável nesse mundo. Para quê? Acaba com a sua vida e acaba com o testemunho de Jesus. As pessoas olham e dizem: não diz que é crente? Por que você faz isso? Porque você ignora o poder que há na cruz do Calvário. Atenta lá. Na cruz, Jesus derrotou o velho Armando. Bota aí seu nome. Esses dias uns gaiatos aí ameaçaram roubar uns negócios aí. E a primeira reação que veio na minha cabeça diz: puxa, eu já fui um sniper do exército. Eu atiro no cara que eu acerto a orelha dele a tantos metros de distância. Ah, que eu vou subir num canto ali, vou esperar esse cara. O velho Armando, querendo ressuscitar, certo?
Aí na hora eu faço como Paulo, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais o velho Armando, mas Cristo vive em mim. Segunda-feira eu fui jogar bola, né? E eu já joguei bola aí em time grande. Eu tenho 70 anos de idade. Nunca mais eu tinha ido jogar num racha. Eu fui num racha, os caras fizeram oração. Depois da oração, o pau quebrou. E era só menino. E eu com 70 anos, o pastor está aí, maravilha. A primeira bola o cara me deu aqui, depois ele me deu outra aqui. Aí eu disse, rapaz, não acredito que eu vim fazer isso aqui agora. Sabe qual era o meu maior problema naquele racha? É porque eu tinha que voltar lá e buscar o velho Armando. O velho Armando abre as asas, mete cotovelada, devolve, eu vou quebrar esse cara. Porque se eu não me defender, ele me quebra. Mas o que eu tenho que fazer? Nunca mais eu posso ir para esse negócio de novo. Porque eu estou provocando o meu velho homem que está crucificado com Cristo. Então eu tenho que jogar aqui. Quando o pastor pega a bola e vai atacar, os irmãos abrem e dizem, pastor, chuta aí, vovô. Aí eu faço o gol, fico pensando que foi, não, os irmãos, vai pastor, passa aí. De vez em quando sai umas caneladas. Percebe? Você tinha vontade de furtar? Não vai furtar mais, vai trabalhar com o seu dinheiro. Você tinha vontade de fazer uma falcatrua para ganhar um pouco mais, ter um pouco mais de dinheiro, esnobar que você é o cara, aí você crucifica esse homem e ele vai ser o homem com contentamento para viver com aquilo que é seu, que Deus lhe deu. Por isso Paulo diz em Efésios capítulo 4, nosso velho homem foi crucificado, se despe do velho homem, tira essa coisa da velha mulher sensual, que tem que conquistar, que tem que buscar, TikTok, que tem que ficar olhando, batendo foto para se mostrar quem você não é. Você vai largar essa velha mulher e viver a realidade. Eu sou eu, pronto, acabou. Não é errado se arrumar, se enfeitar, mas gente, tem hora que passa do ponto, não passa não, porque você não faz em função do teu Senhor, do teu Salvador, você faz em função das pessoas. E Deus não quer isso de você, você não precisa disso, você é linda aos olhos de Deus. Você é filha amada, você não precisa se entregar a homem nenhum. Então, a vitória de Jesus na cruz do Calvário para a salvação é a mesma vitória para neutralizar o pecado na sua vida. Amém? Outra coisa, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele te dá a capacidade de fazer aquilo que a nova natureza requer de você. Eu não conseguia, mas agora eu consigo. Eu não conseguia, agora eu consigo, porque Jesus ressuscitou e me deu uma nova vida e uma nova natureza, amém? Depois ele ascende aos céus, e ele está agora à direita do Pai em majestade. Sabe o que significa isso? Ele conquistou um lugar acima de todo principado e de toda potestade. Então o diabo desgraçado, ele não pode entrar no corpo do crente mais, porque Jesus está sentado à direita do Pai em majestade, tem o Espírito Santo, eu sou possessão dele, e o diabo não pode possuir um crente em Cristo Jesus. Então quando você encontra uma armadilha diabólica na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, o que você vai fazer? Ele está sentado à direita do Pai em majestade. Por isso eu digo em nome de Jesus, essa casa é de Jesus, esse carro é de Jesus, essa mulher é de Jesus, esse marido é de Jesus, esse filho é de Jesus. Por quê? Porque Jesus está sentado à direita do Pai em majestade, e Ele ganhou o direito de reinar sobre tudo e sobre todos, e eu estou com Ele lá, amém? Aí lá vem o Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele entra, ele vem, o que acontece? Toda aquela habilidade que eu usava para o mal, eu fui sambista, né? Toquei, já fiz samba, já apareci no programa do Raul Gil, já toquei num festival com Benito de Paula, era cavaquinho, sambinha, meu samba, minhas composições que eu não me lembro de mais nenhuma. Olha aí. Aí tem uns caras que dizem assim, você parece com o Zeca Pagodinho. Eu disse, pode ser.
Mas o que eu fazia? Eu andava na noite, virando a noite, com meninas, com gente, com bebida, era fumo, era tudo que tinha. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, o talento que Deus me deu, musical, eu disse, agora eu não quero mais, agora eu vou fazer para o meu Deus. Eu curto uma boa música, mas eu não posso misturar a música com aquilo que eu misturei todo o tempo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim, e o meu talento foi usado agora como dom, para ganhar vidas para Jesus. Eu não toco mais nada, mas eu estimulo esses aqui que tocam. Entende? Então a vitória plena que o Senhor quer dar, depende do quanto você conhece a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo e as obras de Jesus Cristo. Mostrou aí, né, o slide, enquanto eu falava? Acho que é um dos últimos aí, né? Eu vou fechar. Que mostra as obras da salvação. Olha ali, ó. Já tinham visto, não? Não? Apareceu agora? Bora lá. Crucificação na salvação horizontal traz reconciliação com Deus. A ressurreição, novo nascimento. A ascensão representa nos céus o livramento legal do poder do diabo. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Pentecoste, batismo, selo e habitação do Espírito Santo. Então a salvação é aquilo que você ganhou no momento que creu em Cristo Jesus. Embaixo, a santificação, as mesmas obras, agora você tem que tomar posse. Menina, ó, o dólar está na parede, acorda aí, é muito dinheiro, é muito poder, é muita bênção. Já pensou? Você entrar num lugar e o diabo sair correndo, você abrir a boca em nome de Jesus e ver a vitória da sua vida, hein? Então aí, ó, na santificação você abandona a velha natureza, a velha mulher, o velho homem, a velha Maria, o velho João, amém? Na santificação, a ressurreição lhe capacita para viver em novidade de vida, aquilo que não era muito bem o costume, você não aprendeu isso com seus pais não ensinaram direito, lhe deram um modelo errado, você é tinhosa, você é tinhoso, você gosta de enganar, você conta meia verdade, você não diz tudo que é certo, porque aprendeu assim. Agora você quebra isso em nome de Jesus, com a cruz, e você agora com a ressurreição, começa a praticar aquilo que agrada a Deus, segundo o caráter de Cristo. E na ascensão, libertação contínua da influência do diabo. Sai para lá. Não quero. Não vou. Não preciso. Você não tem mais legalidade sobre a minha vida. Diga para o diabo isso, viu? Baseado em quê? Você está falando baseado em quê? Lembra daqueles filhos de Seva? Os caras viram o apóstolo Paulo expulsando demônio e eles acharam legal. Aí disseram, opa, prendemos uma mandinga aqui. Esculupa, lupa, 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 lupa. Aí os demônios se manifestaram, eles disseram, opa, agora é comigo, vou dar um espetáculo aqui. Em nome de Jesus, a quem aquele Paulo prega, sai. Os demônios deram uma surra neles, deixaram eles nu, porque os demônios disseram assim, eu sei quem é Paulo, mas você é um crente fajuta. Você está usando o nome de Deus, mas você não tem convicção daquilo que você acredita. Por isso que nós precisamos conhecer as obras de Jesus, porque quando a gente enfrenta o diabo te desmascara, meu irmão. Você vem para cá cantar hino, João 3,16, fazer vigília e falar bonito, e a sua vida lá em casa e durante a semana é uma coisa feia, o diabo te desmascara, não adianta. Então vamos agora vencer o inimigo de Deus dizendo não, eu não quero isso, não me entrego a isso, você não tem mais poder sobre a minha vida, a minha família e etc. E por último, Pentecoste, né? A unção que é de todos vocês, o enchimento do Espírito contínuo para viver, proclamar e servir a Cristo de acordo com seus dons. Todos vocês têm um chamado, eu tenho um chamado, todos vocês têm a unção. Não deixe que ninguém diga que um pastor, um presbítero, um pseudo-apóstolo, um pseudo-papa tem mais poder do que você.
Já faz uns domingos aqui que o pessoal do grão vem aqui na frente, né? Olha o pessoal do grão. Aí eles vêm, né? São bem... Muitos estão chegando agora na fé, né? Aí o pessoal do grão, assim, pastor, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Eu disse, não, só oro por você se você orar por mim. Aí eles arregaram os olhos. Por quê? Ele tem noção, ele acha que a minha oração tem mais poder do que a dele. Eu disse, não, amigo, eu oro por você, você ora por mim, certo? E eu recebo. Porque a unção que está em mim é a mesma que está em você. O Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. Grão de mostarda. Ensina esses homens de Deus que quando eles entregam a vida a Jesus, ele tem o mesmo poder que aquele homem que prega ali, tá certo? Saia por aí expulsando o demônio, acabando com o vício e praticando aquilo que é de Deus. Então vocês vão lá na frente, eu oro por vocês, tá certo? Porque eu tenho um carinho muito grande por vocês, mas vocês vão orar por mim também, amém? Vamos orar, e eu quero que você só responda isso, o que Deus lhe disse hoje à noite, e o que você vai fazer a respeito. Temos dias maravilhosos pela frente, onde nós vamos destrinchar essas 4 grandes obras de Jesus, para que você assuma o propósito de colocar Jesus como centro da sua vida. Curva a sua cabeça aí, ou fecha os olhos, ou mantenha os olhos abertos, como você quiser. Vamos falar com Deus nesse instante. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero crer. Quero te conhecer, Senhor. Quero me entregar por inteiro, inteira. Quero fazer a tua vontade, Senhor. Acima de tudo, eu quero te conhecer, Senhor. Enquanto os crentes em Cristo Jesus oram, se tem alguém aqui nesse auditório, você que está me assistindo na internet aí, que gostaria de hoje acreditar em Jesus Cristo, como aquele que pagou o preço do seu pecado, e aceitar essa salvação gratuita. Se você está aqui nesse auditório e quiser fazer essa manifestação agora, levanta a sua mão e diga, eu quero, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém com coragem para dizer, eu quero Jesus, é esse Cristo que eu quero, andar com Ele, depender dEle, porque a vida é breve, né? Não deixa para depois, eu não sei se você vai estar aqui depois, nem eu. Então o tempo é agora, a hora é agora. Você está aí na internet, faz a decisão. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Senhor, obrigado por essa noite preciosa, pelo teu povo que te ama, que tira um dia da semana para ouvir a tua palavra. Completa a obra no coração de cada um. Muito obrigado pela vida desse amado que agora está liberto em nome de Jesus, de toda a artimanha do inimigo, que nasce de novo na família de Deus, que é habitado e batizado pelo Espírito Santo agora, que ele, Senhor, prossiga uma vida cristã vitoriosa, tomando posse, crendo na pessoa, obra e palavra de Jesus. Obrigado por essa noite preciosa, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de busca de intimidade contigo, de conhecimento da tua palavra, da tua pessoa, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Boa semana, mano.